Olha, esse pessoal, Globo, Lava Jato, eles não desistem. O propósito deles é tirar o Lula de 2022, custe o que custar. Eles querem o Lula preso ainda esse ano, estão fazendo de tudo. Agora, estão usando como desculpa para aprovar a prisão em segunda instância o fato de que o Marco Aurélio de Mello soltou um criminoso do PCC, né? Lembra? Todo mundo deve estar sabendo que o Marco Aurélio de Mello soltou com base no novo pacote anticrime, que era o pacote anticrime do Moro e virou o pacote anticrime do Alexandre de Moraes, com base num artigo dessa nova lei. O Marco Aurélio de Mello soltou um dos líderes do PCC e aí o pessoal da Lava Jato, a Globo ontem, eu tava só esperando para ver o Jornal Nacional num dia de semana, porque até então era feriado, segunda-feira era feriado e tudo mais, mas a Globo ontem, matéria de mais de 5 minutos no Jornal Nacional falando o problema do Brasil é que não temos a prisão em segunda instância, a prisão em segunda instância tem que ser aprovada e começar a pressionar para aprovar a PEC da prisão em segunda instância, porque o problema não é nem a lei nova que foi aprovada pelo Bolsonaro, nem o fato de o Marco Aurélio de Mello ter agido como olha, eu não tenho palavra para descrever o que o Marco Aurélio de Mello fez, eu vou explicar o caso já já. Para eles, para Lava Jato, o problema é a prisão em segunda instância, que não muda nada. O traficante já fugiu e não vai ser pego tão cedo. Mas a prisão em segunda instância serve para prender o Lula. E é isso que a Lava Jato quer. Pegar qualquer coisinha como desculpa para aprovar a prisão em segunda instância para prender o Lula. Eles estão pressionando e estão pressionando forte. O que a Lava Jato quer é tirar o Lula de 2022, porque tem uma coisa. Para o Sérgio Moro ou qualquer outro candidato apoiado pela Lava Jato ter qualquer chance de ganhar em 2022, eles precisam tirar o Lula do pleito para que eles consigam rivalizar com o Bolsonaro na direita e aí eles ganham. Porque se tiver o Lula, sabe o que acontece? O Lula ganha tanto deles como do Bolsonaro. E aí eles sabem que eles não têm chance nenhuma, provavelmente nem no segundo turno eles chegam. Então eles têm que tirar o Lula do pleito eleitoral e é isso que a Globo quer. Custe o que custar. Eu vou falar mais disso e eu vou explicar todo o caso, porque é meio complexo. É complexo, mas você vai entender no finalzinho, você vai falar, caramba, como a Lava Jato é safada, como eles são golpistas. Mas antes, um segundinho, se desde o comecinho você sabia que a Lava Jato era golpe, se desde que Lula foi preso, você já era Lula livre, se desde que o Bolsonaro apareceu, você já era fora Bolsonaro, então um segundinho, curte esse vídeo, mas principalmente embaixo do vídeo tem um botão inscrever, se inscreve no canal, é um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição a toda essa corja que tá aí roubando o Brasil, tanto a corja bolsonarista como a corja lavajatista, que foi quem fez o Bolsonaro ser eleito. Lembre-se, quem plantou a semente do fascismo, regou com muito ódio, foi a Rede Globo, foi a Lava Jato, foi o Sérgio Moro, foi a grande imprensa do Brasil. E aí, a semente do fascismo brotou o Bolsonaro, brotou essa desgraça que a gente está enfrentando todos os dias. Então, um segundinho, se inscreve no canal para ajudar a fortalecer a oposição. Já somos quase 300 mil pessoas aqui, então um segundinho de graça. E olha só, a gente, além de fazer oposição aqui nas redes sociais, na internet, aqui vai aparecer atrás sempre outdoors que a gente coloca contra o Bolsonaro e temos carros de som. Ontem estávamos em Duque de Caxias, olha só que legal. Por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou esse benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado e a SER escondeu o Queiroz? Esse é um dos vídeos, tem vários vídeos de ontem do Duque de Caxias, eu vou mostrando aqui no canal e eu sempre vou mostrar, ainda não publiquei, mas eu vou publicar hoje alguns desses vídeos no Twitter. Então quem quiser me segue no Twitter, no primeiro comentário eu sempre deixo o meu Twitter e as redes sociais para quem quiser seguir. E quem quiser também contribuir com carro de som, com outdoor, hoje mesmo eu tô renovando o outdoor de Florianópolis, estava aqui passando, é um painel luminoso e também um painel de LED. Quem quiser contribuir com isso tudo, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Clica, aí você estará contribuindo com isso. Ou no primeiro comentário eu sempre deixo o PicPay, apoie-se, conta bancária, apoie-se é uma maneira também de apoiar o canal, para quem quiser contribuir. Mas agora vamos falar sobre o golpe da Globo e da Lava Jato no Lula. Olha só como é que começou o caso. Celso de Mello soltou um traficante, um dos líderes do PCC. Ok, Celso de Mello soltou baseado em quê? Baseado no novo pacote anticrime, que tem um artigo da lei que diz a prisão preventiva até então podia ser por tempo indeterminado, mas
A nova lei diz: a prisão preventiva deverá ser renovada a cada 90 dias. Quer dizer, o juiz vai ter que dar uma justificativa. Por que esse réu, que ainda não foi condenado, tem que ficar mais 90 dias preso? Ou não transitou em julgado, ou não foi um crime violento. Então, por que ele vai ficar mais 90 dias preso? Então, a cada 90 dias o juiz tem que dar uma justificativa. Para que foi inserido isso no pacote anticrime? Tiago, foi para soltar bandido? Não foi. Porque tem mais de 260 mil presos no Brasil aguardando julgamentos. Muitos deles inocentes. Cerca de 35% dessas pessoas são inocentes. Isso é estatística dos últimos anos. Quando chega o julgamento, o cara é inocente. O cara ficou preso anos e anos. Então, faz o quê? A maioria deles não tem nem dinheiro para ter advogado. A gente que tá ferrada na vida. Gente ferrada na vida. O cara tá preso. Ferrado na vida. Muitos inocentes. E aí, o cara não tem nem advogado, não tem nada, não tem assim, perspectiva de sair da prisão nunca. E aí, fizeram a lei. A cada 90 dias o juiz tem que justificar porque que esse cara tá preso. Pra quê? Pra acabar. Porque, primeiro, eu e você estamos pagando para esse pessoal, muitos inocentes, milhares, dezenas de milhares de inocentes estarem presos. Também estamos pagando para outros que talvez não sejam inocentes, mas não cometeram crimes violentos e estão presos antes do julgamento, aguardando o julgamento. Então é para isso que foi inserida a lei. Mudou alguma coisa? Não, porque você pode ter a melhor lei do mundo. Se você não tiver um poder judiciário que faça essa lei valer e ser aplicada do jeito que ela foi pensada, do jeito que tem que ser aplicada, não adianta nada. E esse é o problema do Brasil. O que acontece? Continuam mais de 260 mil presos aguardando o julgamento no Brasil. Mas um rapaz que tinha já sido condenado em 2 instâncias, em 2 processos diferentes, que ficou 5 anos foragido, o juiz de primeira instância esqueceu de renovar a prisão dele. Aí o procurador da primeira instância fez, sabe o quê? Também esqueceu de pedir para que a prisão dele fosse renovada. Aí a Procuradoria-Geral da República, sabe o que eles fizeram? Mais de 10 dias eles tinham o habeas corpus, que a defesa dele, obviamente, falou, manda o cara sair. É o trabalho da defesa. A Procuradoria-Geral da República esqueceu que tinha que se pronunciar sobre o caso. Aí o juiz Marco Aurélio de Mello, por acaso, quem pediu a libertação desse preso foi um ex-assessor, a sócia de um ex-assessor do Marco Aurélio de Mello. O Marco Aurélio de Mello tinha um assessor, que foi vários anos assessor do Marco Aurélio de Mello, assessor indicado por ele, no escritório dele, no gabinete dele no STF. Saiu em fevereiro desse ano para ser advogado de gente do PCC. E aí, a sócia dele pediu a soltura do rapaz. Caiu no Marco Aurélio de Mello. Em vez de ele falar, peraí, o cara já foi condenado 2 vezes, porque, veja bem, juiz não é uma máquina burra, uma coisa que você aperta um botãozinho e ele vai sair automaticamente fazer o que você mandou, e se você não apertar nada, o juiz fica parado. Não, o juiz exatamente tem que ser uma pessoa inteligente, por isso passou em concurso público, por isso para subir no nível de juiz na carreira também tem que tem que estudar muito, tem que ser uma pessoa inteligente. O juiz é um cara inteligente. E é por isso que tem que ser inteligente o juiz, exatamente para que não aconteça o que aconteceu. Que é o quê? Ninguém se pronunciou, o juiz da primeira instância esqueceu, o procurador esqueceu, todo mundo esqueceu, olha só que coisa, esqueceram. Aí caiu na mão do Marco Aurélio de Mello. Em vez dele falar, o cara já foi condenado e tal, eu como juiz, como uma pessoa que raciocina bem, eu vou falar, manda o juiz da primeira instância verificar e dar um despacho dizendo ao juiz da primeira instância, você tem tantos dias aí para você justificar se esse cara fica preso, porque vai continuar preso, ou você solta o cara, mas você tem que tomar decisão, não eu do STF. Isso foi feito, por exemplo, pelo Fachin. Eu não gosto do Fachin, mas isso foi feito pelo Fachin não nesse mesmo processo, com esse mesmo detento, mas num processo muito parecido em maio. Foi feito. E o Fachin falou, o juiz da primeira instância que decide, eu não tenho nada com isso. E ele também podia falar, eu quero saber o que a Procuradoria tem para falar sobre isso. A Procuradoria é a favor ou é contra? Ou, na pior das hipóteses, o juiz Marco Aurélio de Mello poderia ter feito, o cara ficou 5 anos foragido, o cara tá respondendo a processo por ser um dos líderes de uma facção criminosa, o cara tem 2 condenações em 2 instâncias, eu vou soltar, mas vou colocar a tornozeleira nele. O que o Marco Aurélio de Mello fez? Não, solte-o. O mesmo Marco Aurélio de Mello soltou um comparsa desse rapaz no ano passado, antes da lei do projeto anticrime. Então os lavajatistas começaram a falar, o Moro avisou, o Moro mandou o Bolsonaro vetar esse artigo. O problema não é o artigo, o mesmo Marco Aurélio de Mello mandou soltar. Quando é chefão do tráfico com advogados que ganham muito, a lei funciona para eles, esses caras não ficam presos. A lei sempre funciona para eles na maneira assim, de soltar.
O Marco Aurélio de Mello soltou no ano passado um dos comparsas dele dizendo: o cara já está preso aqui há alguns anos em prisão preventiva, não tem motivo para privar o cara da liberdade dele, solte. E o cara também foi solto. Então, nesse caso, você vê que o problema não é a lei nova, como a Lava Jato está dizendo. Só que a Lava Jato tem que distorcer o caso, né? Porque a Lava Jato, assim como o bolsonarista, eles trabalham com base em mentira. Aí, o que a Lava Jato fez? Opa, peraí, o cara já tinha 2 condenações em segunda instância e ele foi solto. O problema não é... O problema é a lei nova, porque o Moro avisou que era para vetar isso, mas o problema maior é a prisão em segunda instância. Vamos aprovar a prisão em segunda instância. Por quê? Porque a Lava Jato quer prender o Lula. A Lava Jato sabe que esse rapaz do PCC nunca mais vai ser encontrado. Nunca mais. Mas o importante é prender o Lula para tirar o Lula de 2022. É isso que a Lava Jato quer. Então a Lava Jato começou a pressionar. Aí o blog da Lava Jato, antagonista, nesse final de semana eles entrevistaram o Rodrigo Maia. Aí começaram a pressionar o Rodrigo Maia assim, colocar contra a parede mesmo. E a prisão em segunda instância, a prisão em segunda instância. Aí o Rodrigo Maia deu uma resposta, eles distorceram a resposta do Rodrigo Maia, mentiram pro leitor deles, disseram, até colocaram, tava na capa lá, Rodrigo Maia promete a aprovação da PEC da prisão em segunda instância até dezembro. Ainda nesse ano teremos a prisão em segunda instância aprovada. Aí eu fui ver a entrevista do Rodrigo Maia. Falei, o Rodrigo Maia aprovar a PEC em segunda instância porque está sendo pressionado por uma coisa que não tem nada a ver? Não, o Rodrigo Maia não falou que ia aprovar nada não. Ele foi perguntado 2, 3 vezes, ele meio que ele é ensaboado, né? Ele vai driblando as perguntas. Você não consegue pegar o Rodrigo Maia, que ele se ensaboa. Aí ele foi driblando as perguntas. Aí uma hora colocaram ele contra a parede e ele falou, não, isso vai ser votado ao fim do ano. Ele falou, votado, não falou que vai ser aprovado. Falou que deve ser votado até o fim do ano. E a palavra votado é muito diferente da palavra aprovado, mas muito diferente. Então, mas começaram a pressionar, e agora a Globo quer prisão em segunda instância, prisão em segunda instância, prisão em segunda instância. E eu falei aqui, faz 2, 3 semanas, eu falei, a Globo só quer uma desculpinha para fazer campanha frontal para prisão em segunda instância. Veio o Marco Aurélio de Mello e deu a desculpa perfeita, livrou um chefão do tráfico. Agora, eu te pergunto, você acha que o chefão do tráfico está livre porque a prisão em segunda instância no Brasil não foi aprovada? Ou você acha que se tivesse sido aprovada a prisão em segunda instância, se ainda tivesse, o juiz, tanto da primeira instância, como do STF, ou como qualquer outro, se ele quisesse libertar um bandido, ele acharia qualquer brechinha na lei para libertar, porque no Brasil sempre foi assim. Eu lembro desde que eu era criancinha, o cara que é realmente bandido não vai preso, a gente sabe. Comenta aí, você acha que bandido vai preso no Brasil desde quando? Aí vai ter um lavajatista que vai dizer, mas o Moro prendia bandido. E é por isso que o pacote anticrime fez com que a prisão tivesse que ser renovada a cada 90 dias, a prisão preventiva. Sabe por quê? Porque o Moro não prendia só bandido. O Moro pegava muita gente inocente, que era executivo de empreiteira, deixava o cara preso em prisão preventiva por 2, 3 anos aguardando o julgamento, aí ia ver o cara era inocente. O cara era inocentado em 2, 3 instâncias depois do Moro... às vezes até o Moro condenava o cara sem prova, o cara era inocentado na segunda instância. Vários casos. Ele acabou com a vida de várias pessoas, o Sérgio Moro. Pessoas inocentes que ficaram presas. Que ficaram presas para quê? Porque o esqueminha da Lava Jato, eu sempre falo aqui qual era o esqueminha da Lava Jato. O cara fica preso, prisão preventiva, quer dizer, o cara não foi julgado, ele não foi condenado, ele está em prisão preventiva. Um cara geralmente, muitos eram bandidos, realmente. Bilionários. Os que não eram bandidos também, milionários. Aí vinha o procurador, o senhor Deltan Dallagnol, e falava, para você ser solto, você tem que delatar. Primeiro, você vai delatar quem a gente quiser que você delate. E segundo, para você delatar, você tem que trocar o seu advogado. Eu quero, não, mas meu advogado é bom, confio nele. Não, você tem que contratar um advogado desse escritórios, que eram sempre os mesmos. Inclusive um deles era sócio da esposa do juiz. Aí, quando você contrata um advogado, seu advogado é sócio da esposa do juiz, a chance de você conseguir a sua delação premiada e ser solto é muito grande, não é? Olha só o Odebrecht, ele foi condenado a 79 anos de prisão. Sabe quanto tempo ele ficou? Menos de 2 anos. Sabe o Alberto Youssef? Ele foi doleiro no Banestado. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Sabe quanto tempo ele ficou? Menos de 2 anos. Na Lava Jato ele foi condenado também a 60 anos, muitas décadas ele foi condenado. Sabe quanto tempo ele ficou? Também menos de 2 anos. No total o Youssef tem quase 200 anos de condenação, não ficou nem 3 anos preso. Por quê? Porque ele fez delação premiada. Porque ele pagou alguns milhões para um advogado que era sócio da esposa do juiz.
Só por isso. Então, esse era o esqueminha da Lava Jato. Ó. Vamos prender o cara aqui em prisão preventiva, não precisa justificar, porque prisão preventiva podia ficar para sempre. Agora, cada 90 dias, o Sérgio Moro ia ter que justificar. O réu ia falar, não concordo com a justificativa. Vai para a segunda instância, vai para a terceira. Ia chegar o STF e falar, ó, solta o cara. Não tem por que esse cara ficar preso tanto tempo. E aí, o cara não ia fazer delação premiada. Se ele não ia fazer delação premiada, ele não ia pagar milhões pro sócio da esposa do juiz. Entendeu? O Tacla Duran, que fugiu para a Espanha porque o Tacla Duran diz que é inocente, eu não sei, não vi o julgamento, mas tem vários elementos que mostram que ele não é culpado do que a Lava Jato o acusava. O Tacla Duran pagou e tem o comprovante de pagamento, $620 mil para o advogado que é sócio da esposa do Sérgio Moro. Por quê? Porque ele tem também a conversa do WhatsApp em que o padrinho de casamento do Sérgio Moro fala, ó, você vai ter que pagar $5 milhões e aí você vai ter uma delação premiada avalizada pelo DD. Só tem um DD na Lava Jato. Agora você entendeu por que no pacote anticrime colocaram um dispositivo para que a prisão preventiva tenha que ser renovada a cada 90 dias? Não, não é para salvar bandido. É exatamente para que alguns criminosos juízes parciais e procuradores parciais, principalmente ali na República de Curitiba, não continuem cometendo crimes, inclusive crimes contra a democracia, porque foi nessa aí que eles conseguiram um rapaz que estava em prisão preventiva desesperado para sair. Eu lembro da cara dele, porque eu vi o vídeo do depoimento inteiro dele, que era o Léo Pinheiro, e ele delatava até a mãe se pedisse. Aí ele delatou o Lula sem provas, usou um ticket de pedágio como prova de que o Lula era dono de um triplex. Aí o Moro condenou ele sem prova, os patetas do TRF4 condenaram sem provas, aí quiseram prender o Lula, porque o STF mudou a regrinha para a prisão em segunda instância ser decretada. E aí o Lula ficou preso. E é isso que eles querem agora, que mude de novo a regrinha via Congresso para que o Lula volte a ser preso. E a Globo está pressionando. Esse é o novo golpe da Lava Jato. E o Marco Aurélio de Mello deu numa bandeja um argumento para a Lava Jato distorce um pouquinho a realidade e consegue fazer o quê? Consegue enganar um monte de gente. É isso. E as pessoas não têm direito, não têm o dever de saber tudo isso que eu estou explicando aqui. Por isso que é importante fazer o vídeo para falar umas verdades. E se alguém quiser falar, Thiago, mas de qualquer maneira, esses bandidos vão todos soltos, as leis, não sei o quê. Olha só, vai solto quando o juiz quer. Porque eu lembro quando um plantonista mandou soltar o Lula, Favretto mandou soltar o Lula, o superintendente da Polícia Federal, contra a lei, ele rasgou a lei, falou, não, eu vou esperar para ver se o Lula vai ser solto. E não soltou o Lula. E aí, um juiz de primeira instância, no caso era o Sérgio Moro, que estava de férias em Portugal, ele despachou desautorizando o desembargador. O desembargador, que também estava em férias, 2 juízes de férias, voltaram das férias, também deu uma decisão falando, não, mantém o Lula preso. E aí, demoraram 6 horas para soltar o Lula, ele não foi solto e continuou preso. Na hora que soltaram o chefão do PCC, mas não demorou meia hora, já estava na rua. Você entende? Agora, o problema não é a lei. O problema é quem cumpre a lei ou quem não cumpre a lei. Esse é o grande problema. E o maior problema é quem pega um fato desses e tenta isolar, distorcer a realidade para dar um golpe na democracia, outro golpe. Os mesmos bandidos que deram um golpe em 2018 querem dar o golpe em 2022, mas não vamos deixar, nem eu e nem você. Você quer ajudar a não deixar? Um segundinho, curte o vídeo, se inscreve no canal, se puder comenta também e compartilha. Vamos para cima deles. Falou!